se interesse nessa área de cortinas, né? De cortina de alto padrão, vão enviando lá coraçãozinho, enviando a aplicação para que entrem também, enviando um convite para entrarem. Louca para chegar esse dia, é? Tudo bem, Jerusa? Nossa, eu tô apaixonada por vocês, tá, gente? Eu tenho conversado com algumas de vocês. Nossa, gente, quanto conhecimento, viu? Quanta coisa boa cada um de vocês tem para ensinar. Não é porque eu tô aqui, né, fazendo essa live que eu sei mais do que vocês, não é isso, gente? Eu que fui mais ousada porque eu vi a necessidade, não é? De, assim, eu acho que há muito tempo atrás, o pessoal, olá, Magno, o pessoal atrás acabaram esquecendo da cortina, que é um item muito importante de decoração no ambiente. E eu acho que há alguns anos eu tive estudando um pouco sobre a história da cortina, não é? E há alguns anos eu acho que esqueceram da importância que tem a cortina, não é? Que, como estava falando hoje com uma seguidora nossa, ela falando que às vezes a pessoa fala assim, mas cortina é só uma costura reta. As pessoas não têm noção de tanta coisa, de tanta coisa que tem sobre cortinas, dos detalhes que uma cortina, para que ela seja alto padrão, que é necessário que você saiba, que você estude, que você vá procurar. Não é simplesmente uma cortina de costura reta, pronto e acabou. Não é, gente. Uma cortina de alto padrão, você é muito detalhe, é muita coisa, é muita regra, enfim, são detalhes que não se acabam mais. A realidade é essa. Como eu estava falando antes para vocês, assim, eu estou encantada de algumas pessoas que trabalham com cortinas, que elas são uns monstros de conhecimento, gente. Eu tive conversando hoje com duas dessas moças, né, que trabalham há algum tempo, que tem seu ateliê já. E assim, eu fiquei encantada mesmo, porque é tanto conhecimento, são tantos detalhes que elas têm, que eu gostaria que todos vocês tivessem a possibilidade de ver elas falarem. Eu até cheguei a convidar elas para participarem de uma live comigo, que eu achei bem interessante. Inclusive, algumas mandaram vídeos para mim mostrando alguns detalhes que elas trabalham para melhorar o trabalho delas, que continue com um padrão, mas que seja mais rápido a confecção da cortina, que eu achei maravilhoso, né? Trocamos várias ideias, né? Mas assim, foi formidável o papo de hoje. O nome das meninas que me passaram muito conteúdo hoje é a Silene e a Lucy Vasques também, porque o assunto hoje eu acho muito importante para quem é desse ramo, para quem é do ramo de cortinas, porque o que acontece, como eu estava falando antes para vocês, há alguns anos atrás, na história das cortinas, você lê que as pessoas acabaram esquecendo um pouco sobre cortinas. Então, o que acontece? Hoje em dia você vai fazer um curso de design de interiores, acreditando que lá você vai encontrar tudo sobre cortinas, como você encontra tudo sobre várias outras coisas, né? Mas na realidade a faculdade não dá tudo o que a gente precisa, né? Ela dá uma terça parte. E o restante é a gente que tem que correr atrás. Com essa minha jornada, né? 10 anos que eu estou com uma toque de classe decor, estamos completando 10 anos agora. Com essa jornada toda, o que eu percebo é o seguinte, que esqueceram um pouco o lado de cortinas e não se preocupam muito com a questão das cortinas. E assim, o que eu sofri e ainda hoje sofro por a gente não ter coisas concretas, nem em livros, nem na faculdade, não é? Para que a gente estudasse e soubesse realmente como fazer tudo, não é? Assim, e a gente realmente não encontra. Então, a minha ideia de criar esse canal, de criar um canal no YouTube, é que a gente se ajudasse realmente, já que a gente não encontra em livros e nada disso, nem, né, não encontra um material legal, um material muito bom, então eu decidi que a gente vai fazer um grande grupo, uma grande equipe,
em relação a cortinas, para que a gente troque ideias, troque conhecimentos. E essas pessoas que estão começando agora, com as graças de Deus, minha intenção é dar um vasto conhecimento para elas, do meu conhecimento, do conhecimento dessas outras meninas também, que estão interessadas em passar o conhecimento delas, como a Silene mesmo, a Lucy Vasques, todas as pessoas que entram em contato comigo para falar sobre cortinas, eu acabo aprendendo, eu acho que eu acabo aprendendo até mais do que elas mesmas. Então, assim, isso está me deixando muito feliz, muito grata de ter feito isso, de ter aberto esses canais. E aí, por conta de eu saber que não tem muita gente preocupada e procurando conhecimento em relação a cortinas, eu decidi de criar os pilares que sustentam a cortina de alto padrão. Eu decidi criar juntamente com algumas pessoas que eu convidei, que eu já cheguei a discutir, eu formei uma lista, discuti com alguns designers, com algumas donas de ateliê, discuti com cortineiras mesmo, com costureiras também, não é? E até com artesãs, porque tem artesãs que são costureiras mesmo, né? Que são costureiras e até que fazem cortinas também. Enfim, eu discuti com algumas pessoas, criei uma lista, mas a minha intenção, na realidade, era fazer essa live e convidar outras pessoas que participassem, que discutissem aqui comigo qual os pilares que realmente sustentam uma cortina de alto padrão. Sou eu aqui que vou dizer quais são os pilares. Eu tenho meus entendimentos, mas eu quero dividir com vocês e discutir com vocês, para vocês, quais são os pilares que sustentam uma cortina realmente de alto padrão. Como falei para vocês, antes eu já conversei com algumas pessoas, conversei com designers, conversei com cortineiras, com donas de ateliê, e a gente trocou uma ideia, só que a gente acaba convidando as pessoas para a live, às vezes as pessoas daquele horário não podem, não tem tempo, isso e aquilo outro, mas eu já tenho algum material em relação a isso. Se alguém tiver alguma ideia e quiser falar aqui, para você que está aqui me assistindo, qual um pilar que sustenta uma cortina de alto padrão. Eu separei alguns aqui, e um dos que eu separei foi tirar a medida corretamente do ambiente. Já teve até alguém aqui que me perguntou sobre isso, como tirar essas medidas corretamente, e foi um dos pilares. Eu não, deixa eu ver, não tenho a caneta aqui, porque se alguém falar algum aí, eu vou anotar aqui, porque esses pilares a gente vai estar divulgando para outras pessoas seguirem um certo padrão. Então, a gente vai estar divulgando depois. A ideia é definir esses pilares aqui nessa live e depois a gente está divulgando esses pilares para que outras pessoas comecem a seguir e vejam que realmente cada um desses formam uma cortina de alto padrão. Para que as pessoas também não ao invés de seguir pessoas que realmente estão preocupadas com alto padrão, estão preocupadas de fazer uma coisa boa, bem feita, que dê garantia, que dê praticidade ao cliente, que faça com que o cliente se sinta aconchegante no seu ambiente. Não fica, vou fazer uma cortininha aqui, vou fazer uma cortininha ali, e na realidade não é isso. Cortina você tem que ver várias questões para depois você tomar a decisão de que cortina você vai colocar naquele local, tá certo? Então, um dos pilares que eu já discutindo com outras pessoas, a gente achou que é um dos pilares que a gente tem que tomar cuidado na hora de confeccionar uma cortina de alto padrão, é a partir da medida que a gente vai tirar. Então, o que acontece? Quando a gente vai tirar uma medida, às vezes, o local não foi preparado para receber a cortina. Então, você tem que tirar essa medida com um olhar crítico. Outra vez eu tive na casa de um cliente para tirar a medida e o cortineiro foi feito de uma forma que cobria que não cobria a esquadrilha da janela. Minha maior dificuldade é deixar a cortina modelo prega macho gomada. Depois a gente fala sobre isso, viu? Esqueci teu nome.
Agora a gente precisa ver essa questão desses pilares, tá? Depois, mas não se preocupe, que depois eu vou anotar tua dificuldade e a gente pode conversar sobre isso, tá certo? Então, voltando ao assunto, o que acontece? Para que uma cortina seja de alto padrão, vai depender dessa questão, na hora que você for tirar a medida, você saber realmente a medida que você está tirando. Porque é como eu falei para vocês, você chega numa casa e o cortineiro está em um local onde você coloca a cortina dentro do cortineiro que não cobre a janela, vão dizer que é a sua cortina que não aumentou o tamanho certo para cobrir a janela, que na realidade não é. Na realidade, a pessoa não fez a janela corretamente. Estava falando em você, dona menina, ateliê. Deixa eu anotar aqui, Adriana, para depois responder sua pergunta, tá? Como a gente hoje está falando nos pilares que sustentam a cortina alto padrão, Adriana, depois eu falo com você em relação a isso, tá certo? Cortinas Teresina. Então, Celina, eu estava falando do tanto de conhecimento que você tem me passado, que você me passou hoje, né? Quero lhe agradecer aqui, em público. Silene é da Dona Menina Ateliê, né, Silene? Então, Silene, essa live hoje é que a gente decidiu fazer essa live para que a gente determinasse os pilares que sustentam uma cortina de alto padrão. E eu gostaria que, com seu conhecimento, você pelo menos me desse um dos pilares que você acredita que sustenta uma cortina de alto padrão. Tá certo? A gente falou aqui, eu estou falando no primeiro pilar, mas vou te deixar a par do que eu falei antes, né? Que eu decidi fazer essa live para que vocês me ajudassem a criar os pilares que sustentam, porque há muitos anos as pessoas vêm esquecendo das cortinas, então a gente não tem um conteúdo no livro, a gente não tem conteúdos para estudar, então a gente vai aprendendo na raça, não é? Era isso que a gente estava falando hoje, e por conta disso, aí eu resolvi criar esses pilares, conversei com algumas de vocês, conversei com alguns designers de interiores para ver o que é que eles achavam, né? E aí eu reservei alguns pilares aqui, né, para a gente discutir e determinar. Depois que a gente determinar esses pilares, eu vou começar a divulgar esses pilares que sustentam para ajudar as outras pessoas. Tá certo? Então, o primeiro pilar que eu coloquei aqui é tirar medida corretamente do ambiente. Para a gente ter uma cortina de alto padrão, a gente precisa primeiro começar por lá. Tirar a medida corretamente. O que eu estava falando aqui antes é que já cheguei numa certa casa e o cortineiro não estava cobrindo nem a esquadrilha da janela. Se não estava cobrindo a esquadrilha da janela, nós sabemos muito bem que no final das contas você coloca a sua cortina lá dentro que não cobre a janela toda, eles vão achar que é sua cortina que não cobre a janela toda, que é sua cortina que está mal feita. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado em relação na hora que for tirar a medida. Nesse caso, que tinha esse cortineiro que não cobria a esquadrilha da janela, ou seja, a janela, o cortineiro começava aqui, a esquadrilha da janela estava aqui. Quer dizer, estava atrás do cortineiro, né, no caso. Então, ou seja, se eu colocasse uma cortina dentro do cortineiro, ela não ia cobrir a janela completa, né? E a gente sabe que a gente sempre deixa de 15 a 20 centímetros de espaço para que a cortina funcione normalmente e que cubra a claridade se for entrar. A gente nunca bota exatamente do tamanho, nunca faz a cortina exatamente do tamanho da janela, nem só cobrindo a esquadrilha. A gente sempre faz 15, 20 centímetros a mais ou até mesmo parede inteira. E nessa casa estava o cortineiro pronto, sem cobrir, e eu tentei procurar saber o que foi, e na realidade foi um mau planejamento. Então, a minha ideia foi o que eu falei para ela, ou fechar o cortineiro, ou abrir mais o cortineiro, que tinha espaço. No início eu pensei que era uma viga, por isso que tinham deixado daquela forma. Se tiver uma viga e não dá para fazer um cortineiro cobrindo total a janela, a gente tem que saber, tem que sugerir ao cliente, feche o cortineiro, a gente coloca a cortina sem cortineiro,
É melhor você usar um tubo suíço na parede do que fazer um cortineiro que não cubra a janela inteira, não é verdade? Então, para mim, isso já determina uma cortina de alto padrão. Claro que não tem, a gente pode dizer, mas não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque na hora que eu colocar minha cortina lá, se não estiver linda e maravilhosa, vão dizer que é minha cortina, que não vão nem enxergar que foi o projeto que não está bem feito. Eu penso dessa forma. Não sei vocês, se vocês pensam assim também. Que se o cortineiro não estiver adequado, você tem que sugerir, ou tape o cortineiro, ou abra mais. Se for uma viga e não der para abrir cortineiro, coloca-se a cortina sem cortineiro, né? Vê como é que faz, mas a gente não pode fazer uma cortina já sabendo que vai ficar armegado o ambiente, né? Outra das coisas também que a gente tem que observar, como é que você faz, eu até já falei aqui em outra live, como é que você faz uma cortina de alto padrão numa janela que tem um ar-condicionado no meio da janela? Como é que você pode fazer uma cortina de alto padrão? Então, para mim, tudo começa, uma cortina de alto padrão, para mim, tudo começa com a medida, ou seja, começa com o seu planejamento, o seu pensamento, de ver ou não, enxergar ou não o que pode ou o que não pode ser colocado ali. Eu estava conversando hoje com um designer, o Magno, que inclusive ele está aqui, que ele falou que a cortina tem que começar com o planejamento, não só com a medida, mas com o planejamento de colocar a cortina. E não é necessário que você tenha um arquiteto, um designer de interiores, não. Você pode enxergar que tem que ter um espaço ali de colocar uma cortina. É fundamental para uma cortina perfeita. Muito bem, dona menina. Muito bem, Celina, é isso mesmo. O planejamento é fundamental para uma cortina perfeita. Exatamente. Pronto. Esse é o nosso primeiro pilar. Eu vou até colocar aqui, tá? Planejamento. Que exatamente foi isso que o design de interiores também falou. Fundamental para uma cortina perfeita. E na realidade, não é necessário que se tenha um arquiteto ou um design de interiores para fazer um planejamento. Inclusive, aqui eu não sei onde vocês moram, mas aqui eu tenho muita dificuldade na hora de colocar uma cortina em varandas. Porque aqui, em varandas gourmet que eu falo, aqui tem muito apartamento com varanda gourmet. E usar o bom senso, exatamente, Magno. Seja bem-vindo, Magno. Então, como eu ia falando, em muitas varandas aqui que a gente visita, a gente tem muitos clientes com varandas gourmet em apartamentos, não é? E a maioria desses apartamentos, que são o original, né? Eles fazem a pia da varanda gourmet colada com o vidro. É incrível como eles podem fazer isso. E ainda o sol batendo a tarde inteira ali. Então, a pessoa não pode colocar nada ali que vai queimar. Nem um eletro, nem um sofá, nem uma cadeira, nada que vai queimar. Aí como é que pode? Um engenheiro vai e faz a pia colada no vidro, onde teria que descer uma cortina ali. Isso eu encontro muito, gente. É muito. Às vezes, até mesmo, a cortina desculpe. Às vezes, até mesmo a varanda reformada já, mas o designer, o arquiteto esqueceu que ali vai descer uma cortina. Às vezes até o cliente pensa que não vai precisar, que não vai colocar uma cortina. Só que o designer, o arquiteto, que já vai ter a visão, eles vão entender que ali vai bater um sol muito forte e tentar convencer o cliente que o ideal ali é ter uma cortina, é colocar uma cortina. A menos que seja colocado esses vidros de alta tecnologia, que outro dia alguém me falou de uns vidros de alta tecnologia, que só é apertar no botão ele fica escuro, se apertar em outro ele fica screen. Então, isso aí já existe aqui fora do Brasil. Aqui no Brasil eu não conheço, né? Eu nunca vi. Mas, ao contrário disso, tem que se preparar todos os espaços para ter uma cortina. E se não tiver, a gente tem que sugerir ao cliente a que ele resolva alguns problemas. Claro que tem uns clientes que resolvem, que acha fácil, só é chamar um marceneiro, só é chamar isso, chamar aquilo, e resolve, que é o ideal, porque se a varanda, se a sala, se o ambiente já está com armênio,
Aí vai começar com a cortina sendo armengada. Se a cortina é armengada, a gente perde o nosso padrão, o alto padrão da nossa cortina. Não é verdade? Então, gente, então a gente determina aqui que o planejamento onde vai ter a cortina é fundamental, que se tenha esse planejamento onde a cortina vai funcionar. Para que a cortina funcione muito bem, tem que ter um planejamento realmente, para saber qual o tamanho que vai ser, se vai ter cortineiro, qual o tipo da cortina que vai ter lá. Sem planejamento não dá realmente. Aí você tem que planejar o tipo de cortina, o tipo de tecido, a cor do tecido, que combina, a praticidade. São várias coisas que você tem que ter no seu planejamento. É o que eu falo aqui para vocês, mesmo que você não tenha design, que você não tenha. Isso, Magno, é preciso que as pessoas deixem espaço para as cortinas, exatamente. Mesmo que você não tenha design, não tenha arquiteto, não é necessário. Se você tem bom senso, não é? Alguém aqui falou em bom senso, se alguém tem bom senso, vai saber que ali tem que descer uma cortina. Que não só é colocar um trilhozinho, porque muita gente pensa, não, só é colocar um trilhozinho, se couber um trilho, pronto, já coube a cortina. E nós sabemos que não é bem assim, que não só é o trilhozinho que tem que caber no espaço, tem que caber também a cortina, a espessura da cortina, tem que ter espaço onde o instalador também manuseie a cortina para colocar, para faça a instalação corretamente, que tenha praticidade depois no funcionamento da cortina. A cortina não pode estar abafada, a cortina tem que respirar. Todo móvel, todo acessório, toda peça de decoração, que seja peça, que não seja, tudo tem que se respirar. Um tapete tem que respirar, um sofá tem que respirar, a geladeira, tudo tem que se respirar. Inclusive nossas cortinas, não pode estar ali amassada num canto apertado, né, gente? Então, nosso primeiro pilar é o planejamento. Qual o segundo pilar para vocês? Alguém arrisca aí? Alguma? Especificar os cortineiros sempre que possível. E especifica os cortineiros sempre que possível. Exatamente, Magno. E isso, na minha opinião, faz parte do planejamento, né? Especificar o cortineiro. Principalmente quando é design de interiores, ele está ali, então se ele quer pedir uma cortina para você, ele deve lhe dizer qual o espaço que ele tem para instalar essa cortina, porque aí você vai saber se você vai fazer uma prega rente, se você vai fazer uma prega com wave, se você vai fazer uma prega com onda, qual o tamanho da onda de wave, né? Que wave é onda, qual a espessura que você pode fazer. Se você já sabe o tamanho do cortineiro, a espessura do cortineiro, a largura do cortineiro, você vai saber. Eu tive tendo alguns problemas em relação a isso, sobre a questão de cortineiro, porque aqui, não sei aí, meninas, mas aqui os arquitetos e designers têm uma mania de deixar um cortineiro menos de 20. Outro dia o cliente tinha uma cortina, fez a reforma do apartamento dele, tinha uma cortina de tecido e uma de blackout. Com o passar do tempo, 2 anos depois, ele me procurou dizendo que queria trocar, queria uma coisa mais moderna. Então ele quis o quê? Ele quis uma rolô e quis uma cortina de tecido na frente. Isso ele precisa de espaço. A arquiteta, ela realmente tinha deixado 20 centímetros de cortineiro para colocar a rolô, que era grande, um tubo grosso, né? Porque tem rolô de tubo fino, mais fino e um rolô de tubo grosso. Rolô de tubo grosso quando a cortina é grande. Geralmente em quarto a gente usa uma peça só, a gente nunca faz 2 peças porque senão fica uma frecha e mesmo que transpasse ainda entra claridade. Se o cliente quer uma cortina, quer o escuro, eu não sei porque eles têm mania, né, de fazer cortineiro menos de 20. E aí a sorte que o cliente tinha essa possibilidade de colocar rolô. Ela era grande, então o rolo tinha que ser grande, de 45, e ele fica tipo 9 centímetros quase. Aí você coloca mais uma cortina, né? E você tem que ver a prega para que a prega não fique raspando na parede, não fique com folga. Então 20 centímetros foi o tanto justinho para colocar. Como já aconteceu em outras varandas.
Esses dias mesmo aconteceu por 2 vezes. Primeiro eu orientei o cliente, que já que ele ia fazer o cortineiro, que ele fizesse o cortineiro de 20 centímetros. Ele esperou comprar as cortinas depois que os cortineiros estivessem prontos. Quando eu fui lá ver, ele tinha pedido de 20, a pessoa que foi fazer o cortineiro fez de 13. Ele queria a cortina transpassada e não deu para transpassar. Esses dias fui em outro cliente que aconteceu a mesma coisa. Não foi a mesma coisa porque ele já tinha o cortineiro. Ele estava com o cortineiro de 14 centímetros. Também não deu para transpassar as cortinas rolou. Porque não dá, a cortina ela não pode estar apertada, colada uma na outra, que ela vai estragar. Então, eu não sei por quê, né? Eu até já perguntei aqui por que as pessoas têm mania de fazer um cortineiro menos de 20, porque às vezes tem espaço suficiente para fazer até maior, mas adoram fazer de 13, isso mesmo. Adoram fazer de 13. Pensa que só botou o trilho ali já deu. Outro dia outro me disse exatamente isso. Ah, mas quanto é a espessura do trilho? Eu digo, gente, não só é o trilho que vai entrar dentro do cortineiro, não. A espessura do trilho. Tem gente que faz cortineiro de 10, eu pensei que era brincadeira. Na época da faculdade alguém me falou isso, eu pensei que era brincadeira, que eu nunca tinha visto. Depois me deparei com 2 cortineiros. Num cliente, outro em outro cliente, de 10 centímetros, porque a cortina, o trilho cabia ali. Entendeu? Então, as pessoas têm que aprenderem isso. Não é, o cortineiro não é do tamanho só. Ah, cortininha, essa cortina cabe no cortineiro. Tá, uma cortina wave cabe dentro de um cortineiro de 13, tá, tudo bem. Vai caber, se você fez uma prega de 10, vai caber lá dentro, certo? Se o cliente resolve depois trocar de cortina, aí tem que chamar outra pessoa para aumentar o cortineiro. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Pelo menos eu tento ser prática. Então, se dá para fazer um cortineiro de 20, gente, faça de 20. Faça de 22 o cortineiro, né? Que se o cliente quiser trocar a cortineira, ele não precisa mandar quebrar o cortineiro para fazer outro cortineiro. Então, em alguns casos, algumas exceções, é que você pode fazer um cortineiro menor se você não tem espaço e tem uma viga que está atrapalhando isso e aquilo outro. Então, na minha opinião, gente, as medidas, na hora de você for, eu tinha colocado aqui as medidas, depois eu percebi que o primeiro seria um planejamento, o planejamento das cortinas. Dentro desse planejamento, pode entrar as medidas, porque esse planejamento da cortina, na minha opinião, entra as medidas dentro desse planejamento. Então, eu acredito que esse é um dos primeiros pilares que determinam uma cortina de alto padrão. Vocês concordam comigo? O planejamento é um dos pilares mais importantes que sustenta uma cortina de alto padrão. E as medidas estão dentro desse planejamento. Ou seja, as medidas do ambiente, tá, gente? Não é a medida da cortina ainda. A medida do ambiente, está dentro do planejamento. Perfeita. Ah, Silene. Execução perfeita. Tamanho do cabeçote, barras, bainha, medidas exatas. Entender o cliente, o ambiente, saber o que sugerir. Exatamente. Isso tudo, eu já, assim, a parte da execução, eu coloquei entender o cliente e o ambiente para saber o que sugerir. Essa parte da execução é usar tecido suficiente na formação do modelo da cortina. Eu acredito que entra nessa parte. Medidas exatas é importantíssimo. Pilares, né? Medidas exatas. Tudo isso que você falou, Silene, é realmente bainha, barras, medidas exatamente, tamanho do cabeçote também. Claro que tem um tamanho do cabeçote que você faz às vezes de 10, a pessoa pode fazer de 12 também, a gente tem entretela, né, de 12, de 10, de 8, de 6, se eu não me engano tem de 4 também. Então, isso vai depender muito já de onde você vai instalar essa cortina, para você ver se você prefere fazer menorzinho, se até mesmo o cortineiro não for profundo. O ideal é que você realmente faça um cabeçote que não seja de 12 nem de 10, que dê para cobrir lá dentro do cortineiro, faça um cabeçote menorzinho. E outra coisa, entender o cliente para saber o que sugerir. Eu coloquei aqui também, fazendo parte de um dos pilares, entender o cliente e o ambiente para saber o que sugerir.
antes de qualquer coisa, é importante a gente ter noção de algumas coisas. Então, de conversar com o cliente, se o cliente está pensando, por exemplo, se o cliente está pensando, eu quero uma coisa colorida, né? Eu quero que uma cortina bem colorida, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Tem cliente que chega todo... Aí não significa dizer que você não deve fazer o que o cliente está pedindo. Mas você deve sugerir para que ele não acabe daqui a 1 mês, 2 meses, dizendo que não aguenta aquela cortina que você fez. Acaba botando a culpa em você, que você não sugeriu nada. Então é interessante a gente sugerir. Por exemplo, uma cortina muito estampada, naturalmente a pessoa vai enjoar logo daquela cortina. Então, se o cliente quer uma cortina muito com estampa, que seja colorida, o ideal é que você sugira fazer uma barra, ou fazer um reposteiro, que é um estola com o colorido. Não fazer aquela cortina grande demais, toda colorida, porque se você... depois o cliente acaba botando a culpa em cima de você. Nós sabemos que tudo que a gente faz, se depois o cliente não se adaptar, se depois der um problema o cliente vai botar a culpa na gente, que a gente não orientou. Porque a gente tem que ser também consultores, na realidade. A gente tem que fazer a consultoria de graça para o cliente, não é verdade? A gente tem que orientar o cliente da melhor maneira, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender um pouco do ambiente do cliente, como é que está aquele ambiente do cliente, para a gente sugerir uma cor que não vai brigar com as outras coisas, com a composição que ela tem no ambiente. Eu acho isso importantíssimo, para que você não sugira uma cortina que vai brigar com o resto das coisas do ambiente. Você tem que ter esse olhar, veja como é que está a casa do cliente e sugira alguma coisa. Se o cliente quer uma coisa estapafúrdia demais, você tente mostrar ao cliente que não é bem assim, que seria melhor dessa outra forma, mas também você não pode se meter demais na opinião do cliente. E quando tem arquiteto ou designer, é que a gente não deve mesmo se meter. Tem que ser o gosto e a vontade do design, do jeito que ele pede, é que a gente tem que fazer. Não é verdade? Então, eu acho que entender o cliente e o ambiente para saber o que sugerir também é importante. Porque se você bota uma cortina lá que não tem nada a ver com o restante do ambiente do cliente, o estilo do cliente, né? Você não vai pegar, colocar, por exemplo, um ambiente, um estilo, digamos assim, industrial hoje, um estilo industrial. Aí você vai e coloca aquela cortina de seda bem fina, bem leve, bem sofisticada. Na minha opinião, não vai combinar muito com esse estilo, né? Então você tem que procurar ver mais ou menos qual é o estilo. Se não entender muito, vai para a internet e pergunta, tá? Vai para o Google e pergunta, que o Google resolve muita coisa para a gente. Mas a gente tem que ter uma noção, aquela questão de ter bom senso, porque senão você bota a sua cortina lá e qual é o padrão que ela vai ter ali? Ela não vai ter um alto padrão, porque quando você instala a sua cortina, que não tem nada a ver com o restante do ambiente do cliente, na minha opinião, a cortina deixa também de ser um alto padrão, porque não tem nada a ver com com o ambiente todo do cliente, né? O ambiente é totalmente diferente, que não tem nada a ver com aquela cortina que você pendurou ali. Não significa dizer, gente, que um estilo de ambiente não pode, que a pessoa não precisa trabalhar um estilo só em um ambiente. Pode trabalhar 1 ou 2 ou 3, até 3 estilos pode. Na maioria das vezes, os designers e arquitetos sempre trabalham 2 estilos. Ele pode utilizar um estilo contemporâneo com estilo industrial, né? Não significa dizer que não pode, mas tem coisas que ficam totalmente fora do contexto, né? Então é bom a gente ter ideia, ter noção sobre isso na hora que a gente vai sugerir ao cliente um tipo de cortina. A gente tem que enxergar a casa do cliente e o gosto do cliente para unir as duas coisas, né? Quem concorda aí, gente, com o que eu acabei de falar, que esse segundo tem que entender o cliente e o ambiente para saber sugerir a cortina. Que esse também é um dos pilares, entender o cliente, o ambiente para saber o que sugerir. Outra coisa que eu coloquei aqui, claro que tudo, né, gente, tem exceções, né? Tudo que a gente vai falar sempre tem exceções. Então, outra coisa que eu coloquei aqui foi usar tecido acima de 2,80 de largura. Não significa dizer que a gente não possa usar um tecido de 1,40, né? Mas a gente tem que procurar sempre fazer a coisa de alto padrão o máximo que a gente pode.
Então eu coloquei esse pilar, como terceiro pilar, que a gente sempre tem que procurar fazer o melhor, da melhor maneira. Outro pilar que eu coloquei foi usar tecido suficiente na formação do modelo da cortina. Eu não estou querendo dizer aqui que você deve usar 3 vezes mais, 2 vezes mais, 3,5 mais, 4 vezes mais. Nessa questão você tem que ter bom senso. Qual o modelo da cortina? Como o seu cliente gosta da cortina? Se com muito tecido, com menos tecido? Qual o modelo que vai ficar melhor com pouco tecido? O modelo que vai ficar melhor com mais tecido? Então, isso aí é questão de bom senso. Não sou eu que vou dizer aqui a vocês o qual é o melhor. A gente sempre costuma fazer cortinas de 3 vezes mais. Eu tenho estudado bastante e vejo cortinas feitas de 2,60 perfeitas. Eu até acho que quando a prega wave de 10, a cortina fica mais bonita quando você faz com menos tecido, né? Eu tenho visto isso, né? E o importante é você focar que a cortina fique linda e que tenha praticidade. Esse foi um outro pilar que eu coloquei aqui. Agora, usar tecido suficiente. Procurar fazer emendas. Eu coloquei aqui também. Esse já é o quinto. Procurar fazer emendas onde já existe costura. Procurar fazer emendas onde já existe costura. O que é que eu quero falar sobre isso com vocês? Eu sei que muita gente gosta de fazer a cortina só do tamanho da altura que a largura do tecido dá. Por exemplo, o tecido tem 3 metros de largura, na maioria das vezes. Tecido para cortina tem entre 2,80 a 3 metros de largura. E a gente sempre tenta fazer a cortina na altura da largura do tecido. Ou seja, a altura da cortina é sempre na largura do tecido, na maioria das vezes. Então, quando você precisa de emenda, o ideal é que você faça uma emenda em cima na entretela, onde já tem uma costura. Ou que você faça na barra, onde já tem uma costura. Onde já vai ter uma costura, que vai ficar totalmente invisível. Eu acho que isso também determina, é uma boa vontade, é um amor, é um prazer que você tem. Não é querer fazer a coisa mais fácil só. A gente sempre procura não passar muito tempo com uma peça. Mas a questão não só é fazer uma coisa do jeito mais fácil. É fazer uma coisa para que fique mais perfeita e dê um mais alto padrão na cortina. E para mim, a cortina quando é alta, que dá para fazer com a altura do tecido, fazendo emenda só na entretela em cima, ou na frente e atrás, né? Que eu cubro também a entretela atrás. Eu já vi que tem pessoas que não cobrem a entretela atrás, mas eu cubro na frente e atrás da entretela, não é? Aqui você tem como aumentar a medida, como na barra embaixo também, você tem como aumentar até 60 centímetros, né, de altura. Então, tem várias possibilidades. O que você tem que ver é aquela história novamente, você tem que ter um bom senso para ver o que é que vai ficar melhor, se é você fazer na vertical ou você fazer na horizontal suas emendas e fazer com tudo para que não apareçam suas emendas. Se aparecer, que seja na vertical, mas na horizontal você pode aumentar bastante a altura da cortina você fazendo as costuras no mesmo local. Para mim, isso também é ter alto padrão. O máximo de costura que você puder esconder é como a fita da wave, a fita fácil que a gente faz, vários tipos de cortinas wave, efeitilhós, que a gente sabe que é a mesma coisa, né? Eu já falei sobre isso, que na realidade wave são ondas, então todas essas outras com ondas é wave, é a mesma coisa, é feita com materiais diferentes, é feito de componentes diferentes, com componentes diferentes, mas a ideia são ondas, e essas ondas é a mesma coisa, foi tudo uma releitura da efeitilhós. Né? Essas todas waves são uma releitura da efeitilhós, não, da cortina de ilhós, tá certo? Outro pilar que eu coloquei aqui foi escolher o tecido adequado para a necessidade do ambiente. A gente tem que escolher, para mim isso também é um pilar, você escolher o tecido adequado para cada ambiente. Por exemplo, no quarto, geralmente no quarto você vai escolher o quê?
Você vai escolher um blackout 100% ou um blackout 70%. Vai depender do gosto do cliente. Se o cliente disser, quero meu quarto totalmente escuro, você capricha no blackout de 100%. Se o cliente disser, eu não gosto de quarto muito escuro, tanto você pode utilizar o blackout de 70%, quanto você pode utilizar só um forro. Eu tenho um cliente que não quis o quarto escuro, que quis só um linho com forro no linho. Não queria um blackout, porque não gosta de muito escuro. Nem dos 70% ela não quis, ela preferia um forro mesmo. Então, eu já faço a cortina com o forro na cortina. Então, eu acho que você saber definir também essa questão é muito importante. Como também já fiz para a sala, o cliente não quis rolô, né, de blackout, o cliente queria cortina de tecido, mas que ficasse claro e na hora de assistir televisão ficasse escuro. Eu fiz estolas de blackout 70%, para usar como cortina, quer dizer, é uma cortina na frente de blackout 70%, na frente de um linho, para que ele usasse pelo dia como estolas e quando ele fosse assistir TV, ele fechasse para escurecer. Então, essa questão de saber escolher o tecido adequado para cada necessidade do ambiente, para mim também isso tem que fazer parte do pilar que sustenta uma cortina de alto padrão, tá? Se vocês concordam comigo, dê um joinha, tá bom, gente? Outra procurar fazer a costura 100% alinhada. É onde volta lá a Silene, né? A mesma coisa que ela estava falando, eu já tinha discutido com outras pessoas e tinha colocado aqui. Procurar fazer a cortina 100% alinhada. É a mesma coisa de medidas exatas. Além disso, a gente acrescenta medidas exatas, que as medidas têm que estar exatas, porque senão não fica legal a cortina. Como eu já falei para vocês em outra live, às vezes, por questão do deslizante lá em cima, a cortina fica quicando no chão, ela fica quicando, ela não fica rente, alinhada na costura total, às vezes até mesmo lá em cima, não é nem cá embaixo na bainha. Então, medidas exatas tem que ser a bainha correta, fazer sempre um padrão de bainha também, a menos que chegue um arquiteto, um designer que peça para você mudar. Mas o cliente às vezes vê sua cortina na casa de uma pessoa com aquele padrão, ela pede uma cortina pensando, eu vou pedir comprar, e quando chega, você não fez aquela bainha tipo padrão. Você, na cortina do cliente, você foi e fez outro tipo de barra. Então, isso não é legal. Então, é bom você sempre ter um padrão no seu ateliê. Sempre ser daquela forma, eu faço sempre bainha de 20. O comum eu faço bainha de 20. Quando o pé direito é mais alto, eu aumento e faço de 30. Quando um arquiteto ou design de interiores pede até de 40, a gente faz do tamanho que a pessoa quiser. Mas se ninguém pediu e o cliente disser, eu quero uma cortina, aí você tem que ter o seu padrão, que você costuma fazer no seu dia a dia. Eu acho isso importante também, faz parte. Tecidos e componentes sempre de qualidade. É aquela questão, para você ter uma cortina de alto padrão, às vezes eu digo, colocou a cortina, instalou a cortina e está linda e maravilhosa, né, na hora que você coloca. Você tem que pensar em um tudo, até quando a cliente vai tirar aquela cortina para fazer higienização. Né? Se é você que faz esse trabalho para o cliente, se o cliente às vezes não quer e ela mesma vai tirar, se esses componentes que você usou vai ser de padrão para que não esculhambe, né? Não destrua na hora que ela precise lavar, que tenha facilidade na hora da higienização, que tenha flexibilidade, que a cortina seja prática para o cliente, que atenda à necessidade do cliente. Você tem que ver todos esses itens para que esse item seja um item para a cortina de alto padrão, tá certo? Tecido e componente sempre de qualidade. Cortina, outra coisa, cortina sempre longa, arrastando ao chão ou rente ao chão. Eu tive pesquisando sobre histórias das cortinas, e lá nos primórdios, de não sei quantos anos, 1000 anos antes de Cristo, já se falava em cortinas que vão até o chão, cortinas super luxuosas que iam até o chão. Então, por que hoje a gente está querendo fazer cortina curta?
Eu mesma até se faz uma cortina curta. Quando tem alguma coisa atrapalhando, a gente tenta fazer um tecido mais slim, uma cortina mais slim com pouco tecido. Se você não vende outro tipo de cortina de industriais, né? Você pode fazer, porque se você vende industriais, o ideal é você botar uma rolô, uma romano, tem cada modelo lindo e maravilhoso, quando tem um sofá, quando se tem uma bancada. Mas se você só trabalha com a de tecido mesmo, você pode fazer uma cortina, criar umas pregas diferentes e fazer com pouco tecido, tá? Ao contrário disso, não fica bonito. Na minha opinião, fica horrorosa. Sulis, você já fez cortina curta? Já fiz sim, de fácil, só é o cliente pedir, né? Mas a cortina fica feia, eu não posto. A realidade é essa, eu não vou postar cortina curta, não. A menos que tenha alguma coisa que atrapalhe ela descer até o chão. Então, eu não posto, não posto porque eu não gosto. O décimo item que eu coloquei aqui, eu já estou no 10º, viu, dos pilares, viu, gente? O 10º pilar que sustenta uma cortina de alto padrão é confeccionar como se fosse para você, com muito amor. Eu sei que muitas de vocês aqui sabem muito bem do que é que eu estou falando. Que quando se faz com amor, não tem erro. E se tiver erro, tem conserto, tem solução. Então eu sei que quem confecciona com muito amor tem muito o que crescer na vida. Quem faz só pelo dinheiro não vai funcionar, tá? A realidade é essa. Então, para mim, o 10º pilar que sustenta uma cortina de alto padrão é realmente você fazer com amor. Você fazer porque você gosta. Eu não tenho dúvida que a cortina vai ficar linda e maravilhosa. Tá bom? Esse é o nosso 10º pilar. Esses são os 10 pilares. Eu fechei aqui os 10 pilares. Se vocês tiverem lembrado de algum que eu não falei aqui, eu depois vou postar esses 10 pilares aqui, tá? Eu vou postar essa live também. Depois vou postar um carrossel com os 10 pilares que sustentam uma cortina de alto padrão. E se vocês lembrarem de alguma coisa e quiserem colocar aqui para eu acrescentar, eu agradeço muito. Quanto costuma dar de desconto? Tenho muito trabalho com isso. Acho que entendi. Ô, dona menina, por favor, responda aí. Selene, né, Silene? Essa dona menina é uma fera, viu, gente? Depois eu vou postar umas coisas dela aqui que eu vou dizer, viu? Gratidão, viu, Silene? Mas não precisa descontar nada quando suíço usa-se exato, com as presilhas. Olha, tá vendo? Entendeu então? Acho que é isso. Você é ótima. Gente do céu, quero você para mim, viu? Você me ensine várias coisas, viu, Silene? Calcula a altura. É isso que ela quer saber. Isso mesmo, Luci é ótima. A gente tem que fazer live junto aqui, Luci. Por favor, Arranje um tempo para a gente fazer uma live juntas. Ah, agora eu entendi. Realmente, eu dou 2 centímetros de desconto. Do teto ao chão. Do trilho suíço, não é isso? Agora eu entendi. Lucy está convidada, viu? A fazer uma live comigo. 1 centímetro do chão e 1 centímetro do trilho. Isso mesmo, Lucy. Você é ótima. Gente, eu já te agradeci bastante hoje, viu? Pelos conhecimentos, viu, Lucy? Depois veja aí um dia para a gente fazer uma live junta, para você ensinar muito a essas pessoas que estão por aqui. Ou, gente, por favor, Lucy, marque aí um dia que você possa, um horário que você possa, para a gente fazer uma live juntas, tá certo? Então, gente, já é às 20h47, né? Já tem 1 hora que a gente está aqui conversando. Eu vou colocar tudo que a gente falou aqui. Ele te indicou para mim com tanto amor. Ai, coisa linda, gente! Ai. Pronto, vamos marcar então. Eu vou marcar na próxima semana. A gente vai fazer uma na próxima semana, tá certo? À noite, qualquer horário, tá ótimo. Eu tô começando hoje a fazer à noite, tá? Porque geralmente meu horário é 7h47 da manhã, na terça-feira. Eu faço live sempre nesse horário. Porque pra mim, eu tô com a cara melhor, tô mais descansada. Aí eu faço sempre lá na loja, né? Na Toque de Classe, que é mais calmo lá.
Ai, você é ótima. Gente, eu não sei porque ela indica. Ela que tem que estar ensinando a vocês. Ela é maravilhosa. Aí é um monstro essa moça. Quem sabe das coisas é ela, viu? Quem sabe de tudo de costura é essa mocinha aí, tá certo? Ela tá me ensinando bastante. Gente, boa noite, viu? Ó, gratidão vocês, viu? Amei. Obrigada, Luci. Obrigada, amei todos vocês, adoro. Você é maravilhosa, você que é maravilhosa, Luci. Viu? Vamos fazer live, gente. Depois vou passar mensagem para vocês, a gente marcando umas lives juntas. Porque aí vocês fica mais fácil de que vocês conversarem e falarem. Tá certo? Eu organizo e converso com vocês no particular. Boa noite, fiquem com Deus. Ó, coraçãozinho para vocês. Tá bom? Um beijão, vou deixar aqui para vocês assistirem depois, tá certo? Tchau, gente, boa noite.